Fala galera, tudo beleza com vocês? Pra quem ainda não me conhece, sou Renan Antunes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vocês já assistiram 30 Reasons Why? Se não assistiram, eu posso que já ouviram falar. É uma série que teve sua primeira temporada lançada em 2017 e que repercutiu demais por trazer uma temática mais adulta, tratando de temas delicados e sérios e com um elenco adolescente no foco principal. E acaba de lançar a quarta temporada da série, liderando o top 10 da Netflix e que já foi confirmado que será o encerramento da série. Mas será que era necessário? Será que vale a pena ou decepciona? Hoje, no Globo Repórter. Fica aqui comigo até o final que eu vou te deixar por dentro de tudo sobre isso. Então, vem comigo! Aí galera, se liga. Se liga no cenário do pai. Se liga no cenário do pai, galera. Fala aí, o banner ficou irado, né? Vai dizer. Agora tá semi-profissa. Se vocês acham que esse banner ficou da hora ali como cenário, já deixa aqui nos comentários, demorou? Quero ouvir. Quero ler a opinião de vocês. 30 Reasons Why é uma série americana baseada no livro 30 Reasons Why, de Jay Asher, e adaptado por Brian York pra Netflix. E eu me lembro até hoje do alvoroço que foi quando 30 Reasons Why estreou na plataforma. Geral assistindo, comentando sobre a série, rolou vários memes. 30 Reasons Why pra lá, 30 Reasons Why pra cá. Até minha mãe, que soube dessa série até antes que eu, me pediu pra eu colocar pra ela assistir. Daí eu fiquei tipo, ué, como assim? Então ela realmente fez muito sucesso quando lançou. Porém, ao terminar de assistir a quarta temporada, é difícil na verdade lembrar como a série começou. Embora a Netflix tenha tentado manter, na primeira temporada, a protagonista era Hannah Baker, uma jovem que tirou a própria vida e gravou 13 fitas com os motivos que a levaram a isso. Na época, o streaming não soube lidar muito bem com os temas delicados e sérios da série. Mostrar diretamente um suicídio foi problemático e até recebeu várias críticas negativas por conta disso, por tratar desses temas mais delicados de forma explícita e chocante. Porém, a empresa se preocupou em colocar um aviso de gatilho e fazer campanha para que jovens que se sentissem com dificuldade procurassem ajuda. Isso fica mais fácil. Na época, o streaming até ressaltou que a série não era voltada ao público jovem, mas sim aos adultos, pais de adolescentes, que poderiam entender melhor o que se passa no universo de seus filhos. Levando tudo isso em conta, a quarta temporada da série chega descaracterizada de várias propostas. Após o suicídio e o julgamento de Hannah terminar e a personagem parar de aparecer nos sonhos de Clay, 30 Reasons Why começou a apostar em mistérios e mentiras para continuar uma história que já poderia ter acabado. Até acho que foi um ponto negativo nesse quesito, porque assim, se os produtores estivessem planejando trazer mais temporadas e trazer temas diferentes do que a primeira temporada, não deveriam ter usado 30 Reasons Why como título, porque assim acabou limitando a série a um só propósito. Então mudando a trama inicial não faz mais sentido com o próprio nome da série. Ou seja, o que deveria ser um retrato em 13 episódios sobre os problemas de Hannah e do mundo, virou uma história de suspense adolescente, com Clay e seus amigos escondendo provas da polícia e acobertando assassinatos, ou até mesmo assassinando. De certo modo, 30 Reasons Why ficou muito mais parecida com Pretty Little Liars. Isso não é uma crítica negativa, porque eu sou fã da série. Isso é apenas um ponto negativo e uma constatação do quanto a produção se perdeu em si mesma. Outro ponto negativo que vale ressaltar é a entrada de 3 novos personagens nessa quarta temporada, que se tornaram importantes para a trama em si, mas eles estando ali ou não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, não sei por que acrescentaram personagens, se tinha muito mais história para contar e desenvolver na história dos personagens regulares da série. E eles focaram tanto nesses novos personagens em certos momentos que não agregavam nada nem pra gente e nem pro andamento da temporada. E acabaram deixando muitas vezes de lado os que realmente importavam. Esse foi o principal erro, na verdade, da série toda. Eles tinham em mãos uma ótima história, com ótimos personagens, mas não souberam desenvolver muito bem o enredo e se dispersaram demais do foco principal. E quanto à terceira temporada, teve uma trama que deveria dar brecha para investigação e julgamento para essa quarta temporada, o que me pareceu que foi simplesmente esquecido. E seja você um fã, assim como eu, ou um hater, mas independente, você provavelmente vai concordar comigo nesse quesito. A quantidade de 10 episódios e cerca de 11 horas de conteúdo nessa quarta temporada é praticamente ofensivo ao telespectador. Porque seguindo a mesma fórmula do terceiro arco,
Começamos o primeiro episódio com um funeral e somos instigados ao longo da trama para descobrir o que aconteceu. O problema é que somos conduzidos que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Há diversos acontecimentos que não levam a lugar nenhum e não resultam em praticamente nada. O conteúdo pertinente existe, mas se ele fosse concentrado em 3 episódios, seria mais que o suficiente, por exemplo. Outro exemplo disso é uma subtrama que toma conta dos 3 primeiros episódios. Clay começa a receber telefonemas misteriosos do celular do falecido Monte, de uma pessoa que o ordena a fazer coisas caso queira acobertar uma suposta prova envolvendo o assassinato do rapaz, ao melhor estilo Pretty Little Liars. De maneira cansativa, de certa forma, isso se estende por horas até que finalmente descobrimos que tudo não passava de um trote. É claro que não podemos deixar de tocar no tema da irresponsabilidade na abordagem da série. Gradativamente, a série foi tentando manter mais os pés no chão em relação à problemática da romantização do suicídio de Hannah, incluindo a cena em que ela de fato se mata na primeira temporada. Seja para chocar ou para oferecer conforto para as pessoas na mesma situação, é um consenso em que qualquer organização de saúde mental que cenas como a da banheira, que já foi removida por sinal, não deveriam ser exibidas em nenhum produto audiovisual. Até que tentaram correr atrás, inserindo aviso de gatilho, mas o erro foi repetido na temporada seguinte com uma cena de estupro. E me lembro até hoje que essa cena foi extremamente forte, a ponto de eu ficar com aquela cena na minha cabeça por semanas, na moral. Isso nem aconteceu só comigo, várias pessoas se chocaram demais com aquela cena. Eu particularmente curto quando eles mostram algo mais explícito pelo fato de que é a realidade que a gente vive, infelizmente. Então, tecnicamente, mais perto da realidade melhor é, ao meu ver. Porém, aquela cena não ia ajudar nenhum telespectador, muito pelo contrário. Então podemos dizer que necessária não era, mas serviu para chocar, para impactar e fazer a gente entender e compreender o mundo daquele personagem. Na terceira temporada isso pôde finalmente ser deixado para trás. Tyler, que foi a vítima do estupro, uma excelente atuação de Devin Druid, que é o intérprete do Tyler, que fez que a gente sentisse o que ele estava sentindo, metaforicamente, tá, ok? E ele foi protagonista de um interessante arco de redenção e as consequências passaram a ser debatidas de maneira mais clara, objetiva e honesta. Já era hora, né? E assim, aqui na 4ª temporada, o propósito da série pôde finalmente ser cumprido com eficácia, e que ela conseguiu finalmente, de fato, ter obtido êxito em realizar uma conversa eficiente com adolescentes que passem por problemas parecidos com a dos protagonistas. Os produtores da série estão focados demais em chocar e impactar, tentando mostrar a realidade sofrida dos personagens a todo momento, que acabou esquecendo do principal, do enredo e da coesão da história. Porém, tem muitos pontos positivos dessa 4ª temporada e que faz com que a série valha a pena. Vamos lá. Uma delas é que, apesar da falha no roteiro e no desenvolvimento da história, e de tratar os temas delicados de forma explícita, ela consegue transmitir com êxito a mensagem que quer passar. A direção da série continua apresentando um trabalho interessante e consistente, e o mesmo pode ser dito de outros elementos técnicos, como a direção de fotografia e as atuações do núcleo principal, que já vou entrar mais a fundo. 13 Reasons Why deu início a aberturas de debates importantes em séries infanto-juvenis do serviço de mainstream, abrindo portas para outras obras com a mesma temática, e que tem 13 Reasons Why como referência, como é o caso de Mad My Fat Diary e Euphoria, e que fazem um ótimo trabalho em dialogar com o público adolescente, especialmente por passar por temas delicados e sérios como bullying, assédio, depressão, vício em drogas, ansiedade, enfim. 13 Reasons Why sempre foi uma série com bom texto e linhas interessantes de diálogo, especialmente no que diz respeito aos personagens ou apenas para surtir um determinado efeito na trama. Um detalhe importante da 4ª temporada é que até o 5º episódio a série é cansativa, preguiçosa, mas a partir do 6º episódio acontece uma reviravolta e a temporada fica sensacional. É quando a gente se pergunta por que a série, especificamente a temporada, não teve essa pegada desde o início, sem contar que ela é bem interativa e que facilmente nos cativa com sua trama e seus personagens. E é aí que vem o maior ponto positivo, não só da temporada, mas da série inteira. Que daqui vai ter muito spoiler, tá ligado? Da 4ª temporada. Então, só pra avisar, você coloca assim, tipo, né, um aviso assim grande que vai ter alerta de spoiler, beleza? As atuações do elenco merecem total destaque. Muitas falhas podem até ser compensadas pelas atuações dos atores. Não há sequer um ator ou atriz que não tenha acabado combinando com seu respectivo personagem. Todos os personagens foram muito bem construídos, desde Bryce Walker, interpretado por Justin,
Justin Prentice, e Montgomery de la Cruz, interpretado por Timothy Granadeiros, que podemos dizer que foram os vilões da série, os caras mais babacas da história, e que foram assassinados na terceira temporada, e que tiveram um grande destaque aqui na quarta, nas alucinações de Clay, como foi com Hannah Baker na segunda temporada, interpretada por Catherine Langford, que até recebeu o Globo de Ouro por sua atuação, até os personagens principais, principalmente na quarta temporada, como o Alex, que foi interpretado por Miles Heiser, que fez um Alex apático, que estava lidando consigo mesmo por um assassinato e ainda questionando suas opções sexuais. Uma coisa legal de ver é que o relacionamento dele com o Charlie teve início nessa temporada, e a forma que foi crescendo gradualmente foi muito bem trabalhada. E também o fato de o Charlie ser o personagem gay, que é quarterback, capitão do time de futebol, e um dos caras mais populares do colégio, sendo eleito pelos próprios colegas de time como o rei e rainha do baile junto com o Alex, isso foi algo muito legal de se ver na série, mostrando que não há mais aquele negócio de preconceito e como todos os alunos lidam com isso de forma bem suavizada e tranquila. O mesmo pode ser dito de Tony Padilha, interpretado por Christian Navarro, que traz ainda mais camadas para Tony, que por ser um personagem gay valentão e que todos temem, mostra a evolução dele no sentido de disciplina e de autocontrole. Como o Tyler, interpretado por Devin Druid, que está lidando de forma mais madura e independente com tudo que está rolando. Como o Annie, interpretado por Grace Safe, continua estando ali para quando precisarem dela, como se fosse salvadora da pátria. Como o Zack, interpretado por Ross Butler, está praticamente tão mal quanto todos os outros, mas escolheu lidar com isso de uma forma diferente. Mas com certeza os personagens de maior destaque da série inteira são Jessica, Justin e Clay. A Jessica Davis, interpretada por Alicia Bowie, é aquela personagem que nos cativa com seu ar de estupidez. É aquela garota sarcástica que sofreu muito e que tem muitos problemas, mas que é uma garota forte e quer que o mundo se exploda desde que seja o certo a ser feito. É aquela personagem justa, que representa claramente o empoderamento feminino e a força que as mulheres têm na sociedade. Justin Foley, interpretado brilhantemente bem... Nossa, falei certo. Justin Foley, interpretado brilhantemente bem por Brandon Flynn, que merece receber vários prêmios por sua atuação, assim como muitos do elenco, é aquele personagem que facilmente conquista o coração do público. E talvez seja o personagem com o melhor arco durante a série toda. Ele tá ali para mostrar que as pessoas podem sim mudar para melhor. Ele tem uma incrível evolução desde a primeira temporada, vindo de um cara arrogante, covarde, escroto e viciado, para um cara simpático, gente boa, que quer ajudar os outros, assim como Clay, Tony e Jessica o ajudaram, e que não é apenas um viciado, mas um cara que precisa de ajuda, que está buscando ajuda e que quer se livrar das drogas. E é por isso que ele facilmente conquista todo mundo. Ele é o combo que todos acabam amando, e que de certa forma representa muitos de nós. E o fato dele ter morrido por AIDS no final da quarta temporada deixou muitos fãs revoltados e tristes, porque ele era um dos personagens mais amados da série. Não era necessária a morte dele. Realmente, não era, mas essa série foi feita para chocar e para mostrar a realidade de muitos adolescentes e que realmente isso pode acontecer e tá mais próximo da gente do que a gente imagina. E sem contar que a relação do Justin com a Jessica foi uma das coisas mais bonitas da série, eu acho. O casal entrega os momentos mais impactantes e mais emocionantes da série. E em um específico, os dois o fazem juntos. E o relacionamento deles teve uma ótima evolução desde sua primeira temporada até essa. E que também mostra a evolução de seus personagens e a ligação entre eles como um casal. Um casal que realmente ama o outro na saúde e na doença, ou até que a morte os separe. E esse final, a morte de Justin, e a carta que ele fez pro Clay, e a ligação do Justin com o Clay, que passou de ódio e rancor da primeira temporada para admiração e amor incondicional de irmão, e o Clay ali naquele momento vendo seu irmão morrer, foi extremamente triste e emocionante. E aproveitando a brecha, não podemos deixar de falar de Clay Jensen, na verdade, o nosso protagonista, interpretado com maestria por Dylan Minnette, que deve até render alguns prêmios por sua atuação, e esse personagem teve um arco incrível durante toda a narrativa. A evolução dele no início da série, para um cara socialmente isolado, introvertido, que não era notado com apenas 2 amigos, vira se tornar um herói que confronta todo mundo, cheio de amigos, respeitado e admirado por todos do colégio, e que foi eleito pelos alunos
como o orador da turma, para representar o final do ano letivo. A série também acerta visualmente ao mostrar as crises de pânico de Clay, o colocando em situações físicas que refletem seu estado emocional. Por exemplo, o Clay entra em uma sala de revelação de fotos toda vermelha e até em uma caverna, o que reflete bastante como ele se sente triste e em um constante estado de alerta. A tensão criada no episódio de Segurança Máxima também é bem utilizada, levando os protagonistas ao limite e fazendo com que eles encarem e fazendo com que todos encarem suas próprias verdades e mentiras em um momento de crise. O capítulo é bem dirigido, bem assustador e que serve como estopim para as crises de Clay. Mas apesar disso, mostra que Clay procurou ajuda. Foi a um terapeuta, que é a base dessa última temporada, para entender melhor o que estava passando e por que ele estava com tantos problemas. E esse personagem serve para a gente se identificar com ele de certa forma. Por exemplo, também tem ansiedade. Então, em alguns momentos, ao decorrer da série, eu conseguia compreender o que ele estava passando. E por uma brilhante atuação de Dylan, fez com que a gente realmente acreditasse em tudo que ele estava passando e que não estava sendo fácil nem para ele, nem para ninguém. E tem uma frase dita pelo Clay no último episódio que de certa forma faz a gente refletir, que é: odiar é fácil, ter amor e compreensão ao próximo que é difícil. E é nisso que a gente deve se concentrar. É uma frase que reflete e que serve para muitos de nós. Ou seja, podemos sim tirar dessa série coisas boas. A gente pode conversar sobre o estresse pós-traumático de Clay, sobre o vício de drogas de Justin, sobre a depressão e posterior suicídio de Hannah, sobre a ressignificação de Jessica, sobre a sobrevivência de Alex, sobre a superação de Tyler, sobre o autocontrole de Tony, sobre o comportamento autodestrutivo de Zack, enfim. Todas essas pessoas, todos esses personagens, todos esses problemas, eles são tão reais e tão palpáveis porque estão perto de nós. Porque às vezes nós somos eles. Então alguém precisa falar sobre isso, os filmes precisam falar sobre isso, as séries precisam falar sobre isso, você precisa falar sobre isso. Se abra, tome como exemplo todos esses personagens. E lembre que eles só conseguiram o melhor de si mesmos depois que se abriram com outras pessoas a respeito dos seus problemas. Procure por um amigo de confiança, um parente próximo. Procure por um amigo de confiança, um parente próximo ou um profissional. Lembre-se que você não precisa e não vai passar por isso sozinho. E a melhor qualidade de 13 Reasons Why é lembrar disso. A estrada é longa e sinuosa, mas você não está sozinho. Então, resumindo, é uma série pesada. Essa temporada veio com a mesma pegada, choca, impacta, tem falhas no roteiro, muitas por sinal, e também falha no desenvolvimento da série como um todo e na coesão do enredo. Porém, essa temporada, assim como as anteriores, são interessantes e conseguem transmitir a mensagem que querem passar. E mostram muito bem, em alguns episódios, até como os adultos em geral tentam lidar com o problema dos adolescentes, sejam pais ou professores, porque em tese é realmente dessa forma que acontece. Tem uma boa história com um elenco incrível, ótimos personagens, e essa temporada, apesar de que poderia ter trabalhado melhor no seu conteúdo, tem um final digno aos seus personagens e a série em si. Um ótimo encerramento, com a maioria indo para a faculdade e com todos os seus problemas resolvidos e agora podendo viver suas vidas tranquilamente, como sempre quiseram. E caso você ainda não tenha assistido, já aviso, vale a pena, mas esteja preparado, porque não é uma série fácil e leve. Então preze sua saúde mental. Mas é bem interativa, interessante, ótima história, angustiante, mas que mostra a realidade de muitos de nós. Então, eu recomendo dar uma conferida. Espero que tenham curtido esse vídeo, galera. Se curtiram, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, estamos rumo a 500 inscritos. A sua inscrição é o que movimenta aqui o canal, então vai ajudar demais. Convence todo mundo para se inscrever aqui também. E não esquece de ativar o sininho para você ser notificado de quando vai ter vídeo novo aqui no canal, valeu? Então é isso, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.